Sejam bem-vindos ao podcast Reino Maravilhoso. Tenho comigo hoje o Presidente da Câmara Municipal de Taboaço, Engenheiro Carlos Carvalho, e vou já agradecer por ter tido a amabilidade de vir ter comigo a esta mesa para falarmos sobre si. Sim, muito obrigado. Boa tarde, Andreia. É um gosto estar aqui, portanto não é necessário agradecer, portanto vamos falar um bocadinho sobre mim. Vamos lá então. Eu vou começar pelo princípio, que é Carlos André Teles Paulo de Carvalho. Sim. Quem é que chamava só Carlos André ao Carlos Carvalho? Provavelmente a minha mãe chateada. Isso era uma coisa Havia algumas pessoas que me chamavam André, se calhar também porque, ao contrário daquilo que acontece hoje em dia, porque eu não me recordo de ver uma criança chamada Carlos há algum tempo, mas na altura em que eu nasci havia bastantes, e algumas pessoas próximas também me chamavam André, se calhar por uma questão de diferenciar, mas Carlos André, só mesmo a minha mãe quando estava chateada. Todos nós nos vamos rever nesta situação. Carlos Carvalho nasce em Taboaço, em Valença do Douro. Sim. E depois tem ali uma meninice maravilhosa, porque até tem uma irmã. E eu quero saber se o Carlos era protetor de sua irmã ou se era mais malandreco e a irmã que o protegia a ele. Tenho aquela percepção, é que por norma os irmãos mais velhos têm a tendência a proteger, mas nunca houve muito sentido de proteção, até porque a minha irmã, desde bastante nova, sempre teve um feitio muito expansivo, muito mais espontâneo. Portanto, nunca senti necessidade de a proteger. É uma relação, somos apenas os dois, é uma relação de alguma discussão, principalmente quando éramos mais pequenos, porque ela acharia que eu era muito chato. Eu provavelmente pensaria o mesmo, mas eu acho que é importante e acho que acaba por ser consolida bastante aquilo que é a nossa personalidade, o facto de termos irmãos e o facto de hoje, por exemplo, eu ter apenas um filho, penso que faz sempre alguma falta. Não muitas das vezes por aquela questão que dizemos, que se tornam egoístas, não é necessariamente por isso, é mais por haver sempre ali um apoio e nós percebermos que há uma outra parte de nós ali, ou várias partes de nós, quando são mais do que dois irmãos, e eu acho que é fundamental e realmente acaba por também nos tornar pessoas mais generosas, pessoas um bocadinho melhores. Antes de chegarmos ao Vicente, vamos só aqui passar por dois momentos cruciais. O primeiro momento, vamos até à Rádio Voz de Taboaço, onde, e cito, porque as pessoas me falaram sobre isto, o Presidente preparava o programa de rádio ao milímetro. André, não, crucial não. Eu sinceramente eu não percebia a patavina daquilo. Eu preparava porque deve ter sido das coisas onde eu menos à vontade me sentia. Isso e trabalhos manuais e desenho. Eram coisas... Mas porquê a paixão pela rádio? Não era necessariamente uma paixão. O meu pai esteve durante alguns anos à frente da Rádio Voz de Taboaço e era preciso fazer programas. Então ele lá teria falta de alguma coisa. Era mais uma questão de encher chouriços ou de preencher horário do que propriamente uma paixão, até porque eu sentia-me sempre muito nervoso, tinha sempre aquela coisa de como é que as coisas saíam, enganava-me com bastante frequência, portanto, eu mesmo preparando ao milímetro, aquilo não era propriamente... Mas isso foi incutido aos outros, ou seja, os outros ao verem o Presidente Carlos Carvalho a estudar para fazer bem o programa, os outros disseram, talvez seja assim que se faz, e começaram a fazer também. Tem noção disso? Claramente isso é dos olhos dos outros. Não, mas é verdade. Mas acredito que sim, até porque eram a minha irmã também, o Hugo, o Miguel, eles eram mais novos, mas eu não acho que eles achassem que eu fizesse um bom trabalho. Provavelmente puderam pensar a que o preparar os poderia ajudar. Para tudo. Grupo Nova Geração. Que nome tão bem escolhido, não foi? Como é que foi escolhido este nome? Eu acho que recalquei essa memória. Não... Eu vi uma fotografia, o cabelo era giro, era enorme, depois havia ali todo um ar de vocalista, não é? E havia uma música que passava, era um hit. Qual era a música? Não faço. Não. Em primeiro lugar, eu ainda hoje, quando vejo fotografias,
a nossa percepção muda ao longo dos anos. Eu hoje vejo as fotografias em que eu tinha cabelo comprido e eu muito sinceramente não consigo perceber onde é que estava com a cabeça. Quem eram os amigos da banda primeiro? Aquilo começou com o meu compadre, que é o Kim Meireles de Sousa, que nós desde miúdos sempre tivemos. Ele tocava viola, eu E toca. também, e toca e continua, ainda hoje fazemos umas brincadeiras. E nós desde miúdos que fazíamos, portanto, umas brincadeiras em casa, chegámos a gravar algumas coisas naqueles antigos gravadores, que tinham o rec play, um ali ao lado do outro e uma coluna. E depois ele, uma altura, com o Ivo, que é do Castanheiro do Sul, e que ele é que teve a ideia de começar o grupo, e ele e o Kim andavam atrás de uma senhora para vocalista. Mais uma vez, provavelmente não devem ter encontrado nenhuma senhora, e o Kim disse: olha, tenho ali o Carlos, que é de Valença, e ele também canta. E foi uma altura muito interessante, muito interessante. Depois, entretanto, o irmão do Kim, que é o Carlos, que hoje que é o único de nós que acaba por estar ligado à música, que tirou o curso de veterinária, depois tirou o curso superior de canto e hoje em dia trabalha na música, que é aquilo que é a paixão dele. Depois a Bárbara entrou também, mas ainda foram 12 anos e muito boas memórias mesmo. Qual era o hit do grupo Nova Geração? Havia uma música que o pai do Kim, o Sr. Manuel, tinha feito para a mãe dele, tanto a senhora Lúcia, e que era O Sonho, que era uma música que era um original nosso, não sei se será essa. Há um outro, é um hit da época. Você deixou alguém a esperar. Do Roberto Carlos. Cantávamos, não sei se cantávamos muito bem, mas recordo-me perfeitamente. Diziam-me até que era solicitada nas rádios locais. Desculpa. Que era solicitada nas rádios locais, nas sessões de... Sempre houve gente com muito mau ouvido. É uma verdade. O Douro, para o Presidente Carlos Carvalho, como é que se pode definir? O Douro é... Eu recordo-me a percepção que nós temos quando somos miúdos. E eu vivi os primeiros 6, 7 anos da minha vida em Valença do Douro, na casa dos meus avós, portanto, e varandas que davam para o Pinhão, para o rio, com aquilo que é o esplendor do Douro e das vinhas, daquilo que o homem fez com o suor, esta paisagem única. E, sinceramente, na altura, nós não nos apercebíamos daquilo, felizmente que ao longo dos anos nos vamos apercebendo da unicidade daquilo que nós temos. E a base do Douro é a agricultura e o vinho, que infelizmente me parece que sem querer entrar também em questões técnicas, até porque também não me sinto com legitimidade ou com sabedoria para as discutir, mas parece-me que é absurdo, que recordo na altura em que o meu avô ainda era vivo, no final da década de 80, o valor que era pago por uma pipa de vinho, o valor que era pago pelo produto, é basicamente o mesmo que é pago hoje em dia. Parece-me absurdo que nós, na totalidade da região, não tenhamos sido e não estejamos a ser capazes de conseguir valorizar um produto que é único. O turismo, que está em franco crescimento, mas nós não nos podemos, porque depois as pessoas também perceberam esta tal unicidade e cada vez mais nos visitam, mas nós não nos podemos esquecer que o turismo só existe por causa da agricultura e do vinho. Portanto, parece-me fundamental que nós mudemos aqui este paradigma e a CIM tem trabalhado nesse sentido. A comissão da CIM que tem acompanhado este processo tem reivindicado soluções e eu sinceramente tenho interpretado de uma forma bastante positiva estes primeiros meses do nosso Ministro da Agricultura, e ele tem tido algumas decisões e posições que têm sido benéficas. A predisposição dele para nos ouvir também me parece que pode ser bastante positiva. Agora, temos que acelerar todo este processo porque realmente não podemos perder muito mais tempo, porque muito tempo foi já perdido. Quando vai a Bruxelas representar-nos, como gostaria de apresentar este território, que não este de estamos sempre a reivindicar e quase ninguém nos ouve?
A lógica da reivindicação, nós devemos reivindicar. Muitas das vezes, a forma como nós reivindicamos, se calhar por cansaço, por o estarmos a fazer há demasiado tempo, dá a ideia de que nós estamos a pedir condições excepcionais. E só as pedimos hoje em dia porque durante todas estas décadas não tivemos as mesmas condições que outros têm tido a nível de investimento, a nível daquilo que é a sustentabilidade económica, a nível daquilo que são as políticas demográficas e de fixação das pessoas. Há um problema demográfico, nasce muito menos gente do que nascia há décadas, portanto, o déficit entre os óbitos e os nascimentos é grande, mas, pelo menos aqueles que vão, têm que ser fixados nos nossos territórios. E nós não podemos depois, porque muitas das vezes, por quem vive, e este parece-me a mim que é o principal problema que nós temos, é que quem vive noutras realidades, nomeadamente nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto, nem sequer está sensibilizado ou entende aquilo que nós vivemos. E muitas das vezes, por não o entender, por não perceber o contexto e o enquadramento, entende até como pedinchice, como queixume em demasia, aquilo que a nós nos devem de direito de há décadas a esta parte, porque se nós fizermos a balança entre aquilo que a riqueza que aqui é produzida, seja a nível da agricultura, seja a nível do turismo, seja a nível da energia, e aquilo que foi investido, nós estamos claramente em déficit. E nós não estamos a pedir mais, nós estamos a pedir é aquilo que não nos deram e que muitas das vezes nos foi tirado. E depois é absurdo como é que um país que tem 200 quilómetros de largura, nós falamos em interior, é absurdo. Nós demoramos 2 horas, penso eu, mas pelo menos aqui naquilo que é aqui o nosso nível, nós demoramos 2 horas a chegar da fronteira ao Porto. Isto é absurdo, isto não é... Há cidades onde se demora isso quase 1 hora a chegar-se a um aeroporto do centro da cidade. Portanto, nós falarmos em interior, e é que nós aqui falamos em interior profundo, é perfeitamente absurdo. E porquê? Porque nós sempre tivemos soluções idênticas a realidades completamente distintas, e quando nós aplicamos as mesmas medidas em realidades que são distintas, claramente que isto não vai funcionar, porque se as realidades são distintas, nós temos que adaptar aquilo que são as nossas medidas ao contexto, à realidade, àquilo que é a envolvência da região onde nós estamos. E isso parece-me que é muitas das vezes, atenção, e eu até sou otimista, mas há alguma desilusão na forma como, de há décadas a esta parte, o poder central nos tem tratado, porque depois verbaliza-se coesão, verbaliza-se apoios ao interior, mas depois são apoios completamente desgarrados. Nós não precisamos, muitas das vezes, hoje em dia está tudo feito. O problema é que nós, qualquer dia, nós não temos pessoas para utilizar aquilo que foi feito e que está a ser feito. É perfeitamente absurdo que nós não tenhamos investimento nacional, ou pelo menos a canalização ou a tentativa de canalizar investimento europeu para as nossas estradas. Os municípios não têm capacidade hoje em dia para recuperar aquilo que é a rede viária, que grande parte delas são estradas municipais. Vejamos ainda agora a situação que aconteceu na Régua, que a queda de um muro, que se calhar custará 4 ou 5 milhões de euros, destrói completamente qualquer estratégia que um município que tem 16 ou 17 mil pessoas possa ter. E tem que haver aqui um claro investimento por parte daquilo que é o orçamento nacional e a tentativa de canalizar os fundos que vêm da Europa para cá, porque nós realmente somos diferentes e nós estamos atrás. A comunidade intermunicipal do Douro pode ter um papel diferente nesta... E tem tido. E parece-me importante que cada vez mais nós também façamos chegar às pessoas este trabalho que tem vindo a ser feito de há anos a esta parte. Agora... O problema é que muitas das vezes isto parece o cantar até que a voz me doa, porque fala-se e não se é ouvido, ou é-se ouvido, e pode haver um feedback inicial, mas depois as coisas não se concretizam e acaba por ser desapontante, porque nós, para conseguirmos a mesma coisa que qualquer município é preciso lutar que esteja perto de outras realidades, nós temos que fazer 10 vezes mais. E basta perceber que nos últimos censos,
250, de 308 municípios no país perderam população. Isto é uma coisa perfeitamente absurda. E se nós enterramos a cabeça na areia e não olhamos para isto com olhos de ver... Eu recordo-me que na altura houve uma entrevista, porque nós depois ficámos com a freguesia mais pequena do país, tinha menos população, e isso foi motivo de notícia. Então, entretanto, quando estava a ser entrevistado, a jornalista ia-me falando, como é que se perde tanta população? Eu disse-lhe, esta pergunta não devia estar a ser feita a mim, devia estar a ser feita ao Sr. Primeiro-Ministro ou ao Ministro da Coesão, porque as políticas de fixação de pessoas, as políticas de natalidade, estas políticas de investimento não podem ser feitas por um município que tem 5 mil pessoas com 6 ou 7 milhões de euros de orçamento. Nós podemos ir fazendo pontualmente, mas isto é quase cuidados paliativos. O que é mais fácil e mais difícil como autarca num município como Taboaço, com estes cenários que nós conhecemos, não é? O Zé Eduardo, que era o antigo Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, dizia muitas vezes que é difícil encontrar uma profissão como Presidente de Câmara, Presidente de Junta, ou qualquer autarca mais ligado ao poder local. Porque é realmente isto é o mais gratificante que possa existir, porque nós conseguimos perceber quase numa base diária o impacto que as nossas decisões têm na vida das pessoas. Portanto, e nós apercebermos que as decisões que vamos tomando melhoram a vida das pessoas é o mais gratificante que pode acontecer. Em meios como o nosso nós temos ainda mais a facilidade, apesar de não termos a capacidade para as tais grandes políticas estratégicas, mas também temos a facilidade de percebermos quando as nossas decisões não são as melhores, de emendar a mão e de tentar acertar as coisas. Eu acho que nós divertimos-nos pouco. Não naquilo que é a nossa vida, divertimos-nos pouco no exercício da função. Porque realmente é um gosto, é um prazer ser-se autarca. É claro que depois há a parte do escrutínio, há a parte da exigência, mas ela é claramente compensada com aquilo que é este vivenciar diário da melhoria das condições de vida. A parte mais difícil acaba por ser um pouco aquilo que falávamos há pouco, este esquecimento que nós temos sofrido ao longo dos anos. E no nosso caso específico de Taboaço, o facto também de termos chegado e de termos uma situação financeira bastante debilitada, que acabou por inviabilizar muito daquilo que seriam projetos de maior dimensão, mas esta é a realidade e nós também não podemos estar a pensar no que poderia ser e temos é que tentar arranjar soluções para avançar. Em Taboaço existe o Rijomax, que poderia ser a máquina do tempo. O Rijomax é uma coisa espantosa. Estamos a falar do Sr. Amândio, um senhor autodidata, construiu um relógio que é o relógio mais completo do mundo. Aquilo é uma coisa assombrosa, até pela complexidade, se calhar simplicidade na forma como ele executava, mas na complexidade que depois tem para quem? Para o resto do universo. Até porque depois da morte do Sr. Amândio... Nem os engenheiros suíços da Rolex conseguem pô-la funcionar. Eles vão, mas depois eu acredito que haja também mentalmente na forma como as pessoas da relojoaria, quem trabalha nisso, deve haver os mecanismos, devem obedecer a uma série de regras. Eu, muito sinceramente, não me parece-me que o Sr. Amândio, o efeito é ainda maior, porque ele pôs aquela máquina a funcionar, se calhar de uma forma completamente distinta daquilo que são as tais regras, da relojoaria. Hoje em dia o relógio não funciona. Mas é super visitado. As pessoas que têm o passaporte de ouro vão todas e ficam maravilhadas com o que vem. E todas me falam e nós enquanto, portanto, nós já por diversas vezes, até como estavas a dizer, relativamente à questão da relojoaria e serviço, tivemos visitas já de vários especialistas, mas ainda não conseguimos nem ter pessoas que se disponham a estar a mexer numa coisa que não entendem muito bem, e portanto nós, enquanto que aquilo não trabalha, estamos agora, portanto, a pensar em criar
porque neste momento temos os nossos técnicos, os nossos funcionários, e que muito bem explicam o funcionamento, mas a lógica aqui, até por aquilo que é a realidade hoje em dia, principalmente a realidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tentarmos criar ali uma experiência mais imersiva, interativa, que permita estarmos a ver o relógio e ver o funcionamento do mesmo, porque realmente aquilo É fantástico. só lhe falta cozinhar. Não sei. Também temos o Mosteiro de São Pedro das Águias, Sim. que é sem dúvida dos monumentos que mais vejo nas referências do estilo românico na Europa. Eu já fui a vários sítios onde dei com livros que nem imaginava, que davam as capas ao mosteiro. E isso é gratificante também ver os turistas a passarem por lá. Sim, Taboaço tem duas realidades, portanto, tem a realidade mais vinheteira, a realidade, portanto, mais a norte do nosso concelho, e depois tem a realidade mais beirã, sul do nosso concelho, mas as duas acabam por ter uma riqueza patrimonial muito grande, onde depois a Igreja de Barcos e a Igreja de São Pedro das Águias acabam por ser dos expoentes máximos. E depois a Igreja de São Pedro das Águias tem ainda, para além daquilo que é a beleza, a localização, que realmente fazer ali naquele sítio, naquele ermo, naquele isolado, e depois tem ainda a particularidade da porta da entrada estar virada de costas para aquilo que seria o normal. Ou seja, a porta está praticamente encostada, o que até muitas das vezes dificulta os ângulos para fotografar, mas é realmente conseguem. É um espaço fantástico, é sim, senhor. Presidente, quem é que levaria nome internacional à escalada do Fradinho? Teria que ser alguém que não tivesse vertigens. Não conheço nenhum escalador profissional. Não, nem nenhum jogador do Futebol Clube do Porto, que já esteve e agora está lá fora. Não, Ou até um Mourinho, não sei. não parece. Você é mesmo doente pelo Futebol Tenho Clube do idade Porto. para estar a escalar, não. Mas a lógica, se calhar poderia levá-la à igreja. Parece-me, ainda há uns tempos, o Sr. Engenheiro António Guterres telefonou, portanto, porque já foi várias vezes visitar e esteve lá, portanto, ligou-me, teve a cortesia de ligar, portanto, estava em férias com a família, para ir visitar, portanto, é um local bastante visitado e parece-me... Agora, na lógica daquilo que estavas a perguntar, parece-me importante que nós consigamos dar uma visibilidade, eu não digo visibilidade maior, mas pelo menos um elan maior às coisas. Houve o projeto da Cidade Europeia do Vinho, que foi um projeto fantástico que uniu toda uma região, e nós temos que continuar. Claro que a melhor publicidade é aquela de quem vem e que a passa de boca a boca, mas também temos aqui que conseguir, se calhar, dar uma visibilidade maior. Qual é que é também aqui o problema? Muitas das vezes não aparece que uma campanha deste género, onde realmente nós consigamos ter estas figuras que são mediáticas a nível internacional e que se calhar deem uma visibilidade incomparavelmente maior, não pode sair daquilo que são os orçamentos municipais, porque deles são escassos. Portanto, temos que realmente continuar a chatear o turismo, continuar a chatear o governo, porque realmente o Douro merece uma visibilidade maior e merece, na minha opinião, eu considero, sem qualquer sentido perceptivo para a lógica do turismo do Porto e Norte, acaba por ser um pouco a extinção da região do turismo do Douro, parece-me que também nos fez perder um bocadinho. Precisamos de mais. Que papel gostaria de desempenhar no futuro, Presidente? Porque tendo agora, este é o seu terceiro mandato, no próximo ano será então o ano 12, não é? Sim. Gostaria de nos representar à região, ao território, ao país? Sim, eu tenho entidade patronal, mas eu não há essa lógica. Claro que a representação, e apesar do desgaste que este tipo de atividade traz, porque e principalmente em meios como os nossos, eu digo algumas vezes que é mais difícil ser Presidente da Câmara de Armamar ou de Mesão Frio
ou de Freixo de Espada à Cinta do que ser Presidente da Câmara do Porto, ou de Lisboa, ou de uma cidade maior, porque a exigência diária no contacto com os munícipes é maior, e essa exigência nós saltamos de um investimento, se calhar, que pode ser estratégico para a região, para a seguir, se calhar, termos a Senhora Maria, que tem um problema, porque o gato da vizinha mia alto, e nós temos que resolver o problema. E na nossa cabeça, se nós não conseguimos fazer a Senhora Maria percepcionar que o problema dela tem esta importância ou a mesma importância, ela sente-se desconsiderada. Portanto, esta exigência e esta constante mudança e até da dimensão dos assuntos acaba por ser de desgaste grande. Agora, eu também continuo a entender e eu continuo a acreditar no serviço público e que nós somos capazes de mudar para melhor as instituições e as coisas. Portanto, continuo com a opinião de que nós, se tivermos capacidade, se tivermos competência, se tivermos oportunidade, não nos devemos aliar de representar e de fazer o serviço público. Portanto, aí, esta é a minha opinião. Agora, não é propriamente algo que seja um objetivo. O que tiver que acontecer, acontece. Eu também já tenho a idade suficiente para perceber que... Aos 48 aninhos... 48 aninhos... Tens a idade suficiente para sonhar. Porque o sonho comanda a vida, aninhos, não é? Mas se contabilizarmos, portanto, as horas extraordinárias, provavelmente estaremos a falar quase do dobro. Não, mas... já não estou, claro que há sempre as preocupações, uma pessoa tem família, temos aquilo que são os nossos próprios objetivos, mas eu continuo a acreditar de que as coisas acontecem no tempo certo e o que tiver que ser, claro, também temos que fazer um bocadinho por isso, mas eu acredito que o que tiver que ser, seja no serviço público, seja numa atividade privada, portanto, não deixarei nunca de ter... ou de tentar, também não quero ter a presunção que eu tenho, mas nunca deixarei de tentar, pelo menos fazê-lo sempre nesta ótica do serviço público e naquela, parece-me que deve ser aquilo que nós devemos fazer sempre, que é tudo o que fazemos devemos sempre colocar na pele ou nos sapatos de quem está do outro lado. Até porque me parece que na maior parte das vezes o nosso maior problema somos nós próprios. Então agora vamos pensar nos sapatos do Vicente. O Vicente acho que é 32. É menino, é pequeno, tem um pai presidente de Câmara, mas certamente o pai, quando ele nasceu, não se lembrou sequer que era presidente de Câmara. Era um homem e estava a viver o sonho de ser pai de uma criança que por acaso saiu tão parecido ao pai. Como é que foi esse momento? Eu não esquecer, não sei, não é... eu assisti, foi cesariano, eu assisti ao parto, e então, pronto, recordo-me por ser cesariano, a Joana estava deitada e aquilo tinha um lençol, ou como se chama, não sei. Portanto, e lá estavam a fazer a operação. Pronto, e entretanto, quando o menino sai, o seu doutor e a senhora enfermeira, tipo, assim, muito engelhadinho e tal, não quero cortar o cordão e limpar, e eu, lá vou... mas de repente, quando passa depois novamente, o menino para as mãos das enfermeiras e elas põem-no lá numa banca, pareceu-me um bocado, porque elas começam vira de um lado, vira do outro a limpar, e eu naquele momento tive que me sentar e... Dá náusea. Não sei, pareceu-me que aquilo era demasiado mecânico. Agora lá está, elas fazem... Eles estão habituadas. Mas para mim é um momento único, para quem é pai é um momento único. Eu muito sinceramente não estava a achar grande piada aquilo, até porque nós achamos que temos ali uma porcelana que se pode quebrar a qualquer momento. Mas é uma experiência única. Eu ainda há poucos dias falava com um amigo que foi pai e só mesmo passando pela situação, por exemplo, eu ainda hoje tenho uma dificuldade incrível, porque não tenho jeito, parece que as crianças, os bebés principalmente, se sentem desconfortáveis, porque se calhar eu próprio não estou muito à vontade, mas quando o Vicente nasceu, foi uma coisa perfeitamente natural e não... Portanto, é realmente uma experiência única, muda-nos as prioridades, muda também um bocadinho a nossa forma de estar e de ser. O facto de ele ter saído, eu não sei, nós gostamos sempre, o ritual da parecença, tem também muita coisa da mãe, mas
Tem. Assim, como é rapaz, é natural que se pareça mais um bocadinho comigo. Pedimos desculpa à Joana, mas tem umas fotografias do pai em criança igualzinho ao menino. Sim. E eu queria saber se a Joana não merece uma palavra de conforto, porque isto de ser esposa do Sr. Presidente da Câmara há tantos anos, olha que não deve ser fácil. Nós acabamos por passar, porque depois a maioria de nós, ou todos nós, mas depois isto também depende muito do feitio e da personalidade de cada um. Mas esta atividade, se o fizermos a sério e depois se gostarmos, faz-nos passar muito tempo longe de casa. E no caso da Joana, nós casamos, eu e a Joaninha, já há 18 anos. A Joana casou muito nova e eu acredito que tenha sido difícil naquela altura, até porque ela ainda estudava. Se calhar o que ela idealizava seria casamos e estamos a maior parte do tempo juntos. E eu na altura estava numa primeira passagem pela Câmara e a verdade é que eu estava muito tempo fora. E isto acaba por desgastar, até porque nós tomamos a decisão. Ok, podemos conversar com pais, com namoradas, companheiras, esposas, com família, mas depois a decisão acaba por ser nossa. E eles nunca pediram uma coisa daquelas. E a forma como eles depois também reagem àquilo que vai acontecendo connosco e à forma como eles acham que nós podemos ser menos bem tratados, eles acabam por não estar tão preparados para lidar com elas, porque nós... Ok, a decisão foi nossa. E no caso da Joaninha acabou por acontecer. Eu recordo-me, porque depois, muitas das vezes, e a Joaninha é um bocadinho esquecida das coisas. Eu lembro-me, por exemplo, estávamos a jantar e era ela. Pá, caramba, este mês, tipo, na semana passada assim, não, tipo, na semana passada eu vim neste dia, vim naquele. Atenção, não estava com isto a mentir, eu achava mesmo, provavelmente, que tinha vindo. Não, tipo, e aquilo ia andando, até que um dia, tipo, realmente eu vi lá uma coisa no frigorífico, mas também despassarado começou, nem ligava muito. Um dia ela chama-me, olha, fevereiro, vieste jantar 2 dias a casa. E eu, não, eu não vim aqui além. Ela tanto puxa-me, não, olha aqui as cruzes, tipo, todos os dias. E havia realmente 2 dias. E eu acredito que seja muito, muito desgastante para... E nós... Porque nós não pedimos e acabamos por inconscientemente também, de alguma forma, fazer com que as pessoas tenham a mesma vida que nós, ou pelo menos não tenham uma vida tão preenchida, ou aquela que idealizavam. Claro que eles também, claro que as pessoas não estão mais próximas, ficam satisfeitas e realizadas com aquilo que é a nossa realização, mas de qualquer forma, acredito que seja muito... Eu não sei se a minha paciência seria a mesma, portanto, é realmente a nossa família, ou as pessoas que não são mais próximas, porque não é só uma questão de família, é uma questão de amigos. Nós depois também com os amigos acabamos por estar menos tempo, e é bom sinal quando eles nos cobram e quando a família nos cobra, porque à partida é porque sentem a nossa falta. Mas é tentar equilibrar, mas eu não sou muito bom a equilibrar, não sou. Vamos terminar esta entrevista perguntando o que é que eu não perguntei que devia ter perguntado. Muito sinceramente não sei. Também não há nada. Guardamos para um outro podcast, então. Sim, não, provavelmente não, porque eu não me parece que demos a volta. Olha, uma sugestão, se calhar o próximo poderiam entrevistar as esposas e os maridos, ou as companheiras, ou as namoradas, ou os namorados dos senhores presidentes de Câmara. Fica a dica. Mas depois também provavelmente eram capazes de vir aqui e aquilo que nós agora estamos a querer fazer, que é parecer muito bem, se calhar pareceríamos menos bem. Não, mas não acho que não tenha ficado nada por dizer, ou melhor, muita coisa fica por dizer, mas... É o tempo não nos permite muito mais. Obrigado. Vou agradecer ao Presidente Carlos Carvalho, Taboaço, que esteve aqui connosco. É mais um episódio do Reino Maravilhoso, que está disponível para si nas páginas oficiais da Cimedouro e também nas plataformas digitais. Até breve.